Saudações, Alvinegras! Vai, Corinthians. Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 337. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. O nosso meio campo está acertado. E o do Coringão, tá do jeito, Dudu? Olha, tá tomando uma forma, né? Meio que demorou para acontecer, mas pelo menos no jogo de hoje o time se mostrou um pouco mais compacto no meio-campo, mas acho que também o que ajudou muito foi um sistema defensivo mais novo, né? Rejuvenescido, que ajudou bastante na marcação. Depois teve lesão, substituições. Mas calma aí, Dudu, não vai falar entregar todo o ouro aqui logo no primeiro comentário, pô. O pessoal tem que escutar o resto do podcast. Tem que isso, é verdade. O cara faz no final o culpado, o assassino é o mordomo. Não, Então, não vai entregar logo. Calma, Dudu. O Bruce Willis estava morto no fim do filme, né? Pra variar, antes de falar do Coringão, eu vou falar de outra coisa. E é uma coisa que é importante, né? O que tá acontecendo na Espanha lá com o Vinícius Júnior é um absurdo. Hoje um estádio inteiro xingando o rapaz. É um racismo descarado na Espanha. País lindo, fantástico, mas que tá cada vez mais sendo manchado aí a história dentro do futebol com esses gritos racistas aí, e especialmente contra o brasileiro Vinícius Júnior. A gente não pode deixar isso passar em branco. Espero que a Liga faça uma punição bem grave, a FIFA também, enfim, e a UEFA também entrem aí pesado, porque isso tem que acabar. Eram casos isolados e o negócio cresceu. Hoje foi um estádio inteiro com gritos racistas lá, né, Gibson? Olha, cara, o próprio Vinícius colocou isso no post dele, né, nas mídias sociais. Não foi a primeira vez, não foi a segunda, mas, cara, hoje foi muito mais grave do que as outras. Se antes era um torcedor ou um grupinho que tinha xingado ele, hoje foi uma coisa muito pior. Enfim, jogadores do time adversário também, enfim. Então foi muito pior. Ou a La Liga toma uma atitude bem séria a respeito, ou vai cair em descrédito, né, cara? Porque o resto do mundo, foi o que o Vini falou. Né? O Vini falou, pô, no Brasil, cara, a imagem que tá ficando da Espanha é essa. Ele fala, eu sei que os espanhóis não são na média assim, mas a imagem que passa pro resto do mundo que vê, e a La Liga talvez seja um dos principais campeonatos do mundo, enfim, cara, é uma vergonha, né? É ridículo. É muito feio. E é deprimente pensar ainda, pô, cara, a gente tá em 2023, velho, sabe? As pessoas não entendem que as coisas evoluem, não é igual o que era antigamente. Sabe, tipo, essas coisas acabaram. Então as pessoas precisam entender isso, né? E não é falar mal de espanhol, não é falar mal da Espanha. A gente teve aqui um exemplo nosso. Corinthians semana passada em Itaquera. Mesma coisa, né? Tem um monte de machista lá, idiota, que ainda acha que é legal. Fica, sabe, tipo... Bicho, tem que mudar a chavinha, velho. Sabe, mudar a chavinha. Um pouquinho de respeito não custa pra ninguém, velho. Não é porque futebol que vale tudo, né? Você pode... no futebol pode. Não, no futebol não pode também, bicho. Assim como andar na rua, você não vai xingar ninguém também. Então, bicho, tá na hora de mudar a chavinha, larga a mão de ser idiota. Eu acho que do mesmo jeito que as coisas... O Gibson falou, as coisas evoluem pro bem e pro mal. A Liga tinha que ter tomado providência lá atrás. Porque se toma providência lá atrás, isso não aconteceria hoje. E eu, se fosse ele, assim... Eu sei, acontece no mundo inteiro, eu sei que acontece no Brasil, mas pra mim tá acontecendo muito mais na Espanha do que nos outros campeonatos. Ele é uma estrela, vai pra outro campeonato. Não vai resolver pro mundo não vai resolver mesmo, mas ele tem que ficar sofrendo isso? Desculpa, ele não tem que ficar sofrendo isso. Os times espanhóis que se resolvam lá, e ele vai jogar, né, na Inglaterra, na Itália, que ele tem bastante mercado aí. Eu ia comentar que até parece que ele é o único jogador, né, de cor diferente que joga em La Liga ou que joga em outro campeonato. É impressionante o que ele tá sofrendo, e não é de agora, né? Tinha que ser tomado atitudes antes, que nem a Ana falou. Acho que na própria temporada passada, no clássico lá, a torcida fora do estádio já estava fazendo canto racista. É muito complicado, é muito feio. Até porque acho que do futebol brasileiro hoje ele é o jogador que está em maior ascensão, né, o melhor fora do país. Precisa ter uma punição, e punição severa, porque não dá para aceitar mais isso
2023, maio de 2023. A solução tá aqui. O Mauro Stui Júnior falou: por que não contrata o Vinícius Júnior pro Corinthians no lugar do Ruimeiro? Manda o Romero pra lá e traz o Vinícius Júnior pra cá. Achei ótima a sua solução e sou completamente a favor. Ó, dá jogo, hein? Dá jogo lá com o Real, hein? Vamos então falar dessa partida de hoje. Mais uma derrota no comando do Luxemburgo. Agora são 6 jogos, né, do Luxemburgo. 4 derrotas, 2 empates. Tomamos 10 gols, fizemos apenas 3. Tá certo esse caminho, Ana? Olha, até semana passada não existia caminho, né? A gente não via nada. De quarta pra cá, a gente começou a existir um caminho. Quarta-feira um pouco mais defensivo, hoje até um pouco mais consistente e chegando no ataque, mas infelizmente ainda é o que você falou, só 3 gols. Na maioria dos jogos a gente não criou nem pra fazer 3 gols, mas hoje criou pra fazer mais um, pelo menos, pra adiantar nessa conta aí. Hoje a gente vê que existe um caminho. Hoje eu acho que a gente vê que ele conseguiu achar um time. A hora que ele troca ainda tá complicado, mas eu acho que ele achou um time, se vai dar certo ou não, mas a sequência dele é muito pesada, né? E hoje eu achava que a gente, pelo menos o empate ia levar, mas infelizmente, numa bobeada que a gente deu, o jogador lá deles, que tava com meia perna, fez. Né? Em vez de só falar da partida de hoje, eu vou falar da partida de hoje da de quarta, que pra mim é quase a mesma partida, parte 1 e parte 2, né? Porque como a Ana falou antes, parecia um catado em campo. A partir de quarta-feira, o time tava mais organizado. E tava com uma proposta de jogo. Falou, ó, não vamos jogar de igual pra igual. Não tá dando pra jogar de igual pra igual. Vamos fechar a casinha, administrar a partida e tentar o contra-ataque. Não conseguiu fazer os contra-ataques na quarta-feira. E hoje, eu achei que o time jogou melhor ainda. Né? Hoje o time jogou como um time. Não era mais um catado em campo. Tinha uma proposta de jogo, né? Foi segurando. E a hora que começou a sentir mais a vontade, naturalmente começou a ir mais pra frente. E aí teve até momentos que pressionou, enfim, teve oportunidades de gol, poderia ter feito um gol. Eu acho que não merecia derrota hoje. Hoje, pelo menos, começou a ter um sistema de jogo. Eu acho que tem que ser mencionado que, pelo menos minha impressão, tá começando a dar certo a história do Paulinho de primeiro volante. O Paulinho tá se achando ali. E pode dar jogo. Essa pode ser o primeiro achado do Lucha no esquema que ele tá fazendo. Mas acho que hoje foi um jogo bom de ver. Pô, eu fiquei empolgado na partida, né? Pô, teve chance de vencer. Teve chance de, pelo menos, sair na frente. Não digo vencer, mas sair na frente no placar. Se os caras tivessem empatado depois, como fizeram gol no final, tudo bem. Mas eu acho que não merecia derrota nessa partida de hoje. Vai lá, Dudu. Comenta a partida, ou as duas, ou enfim. Comenta aí o que você quiser comentar. Que você tava comentando lá no começo, eu te cortei, já né? tava Agora dando vai. spoiler, né? Agora vai. Não, Se quiser falar dos Argentinos Júnior na quarta-feira também pode falar. já fala. Não, pera. A gente vai falar disso. Não Só é, pra deixar o Gui louco. não é bagunça, pô. Vai com calma aí, Dudu. Vai com Vai lá, calma. Dudu. Comando vai lá, aqui, Dudu. né? Fala aí, tem comando. Vai lá, Dudu, manda bala. Não, eu iria falar que nem o Gibson, falar das duas numa tacada só. Eu achei que quarta-feira o time foi mais... Entrou mesmo para se defender, não teve muitas as oportunidades, mas meio que estava se achando. Por falhas nossas também, acabamos entregando os gols para eles. E o que chama atenção é que tanto na partida de quarta como na partida de hoje, um tava andando na quarta-feira em campo, conseguiu fazer o cruzamento pro segundo gol, e hoje o cara tava machucado, parado e cabeceou. Mas acho que hoje o Corinthians ele se encontrou mesmo na forma de jogar. Tanto defensivamente, que nem eu falei, com uma linha de defesa um pouco mais jovem, e o meio de campo tá se ajustando, que nem o Gibson falou, com o Paulinho ali de primeiro volante. O Fausto Vera jogou bem, acho que o Maicon também tá se acertando. Não é o Maicon da temporada passada, antes da contusão, mas acho que ele tá melhorando. Mas pro jeito que o Corinthians está querendo jogar com o Luxemburgo, o Yuri Alberto não pode ser nosso centroavante. Acredito que o Felipe, mesmo sendo jovem, tá sei lá o que, ele vai ter mais essa característica de tentar dar essa casquinha, prender a bola, esperar a parte do meio, né, o Roger Guedes chegar nele, pra gente ter mais ofensividade. Então acho que são alguns pontos aí que ainda vão precisar ser ajustados. Como a Ana falou, a sequência não é fácil, mas em compensação o Corinthians precisa, na minha opinião, ganhar um jogo grande para dar moral e pegar confiança. E a gente teve oportunidades essa semana para tentar ganhar um jogo grande. Não conseguimos. Vamos ver se a gente tem mais sorte na quarta-feira. Meus amigos, a fase tá tão ruim que o pessoal aqui da Irmandade tá tendo esperança com 2 derrotas aí. Eu acho que hoje talvez tenha sido a melhor partida do Luxemburgo no comando.
Acho que vocês falaram bem, o time parece mostrar um pouco mais de conjunto. Esse meio campo mais pegador, com o Paulinho de primeiro volante, o Fausto e o Maicon, mas também com um bom passe, né? Mas ainda é um time que não tem a velocidade necessária para sair nos contra-ataques. E às vezes quando consegue sair, o nosso atacante, o Yuri Alberto na maioria das vezes, mas o Roger Guedes também perde muitas oportunidades. Eu acho que ainda está muito longe de o Corinthians achar um caminho. Mas, não sei, não consigo ficar satisfeito com esses jogos, não. Acho que o Corinthians está abaixo do que deveria. Acho que para jogar defensivamente, a gente levou 3 gols essa semana, não rola. Não tá bem, não tá direitinho isso, tá ruim. 3 gols de cruzamentos ainda, né? E acho que a grande novidade que o Lucha trouxe essa semana foi essa posição nova do Paulinho, né? Eu era um dos caras que falava aqui, o Paulinho não é mais volante. Pô, ele não é só, como... E a Ana tava pedindo, será que não tem ninguém na base que pode fazer o primeiro volante? Aí o Lucha me mostrou que eu tava errado e que não precisou ir na base, né, Ana? Foi atrás do Paulinho ali para colocar ele nessa posição de primeiro volante. Acho que ele ganha pra isso, né? Então ele tem que pensar mais no jogo do que a gente, né? Mas eu acho que foi uma boa sacada, sim. O Paulinho vem mostrando uma boa ocupação de espaço. Hoje eu gostaria de ter visto ele contra um meia como a Arrascaeta, pra gente ver como é que funciona mesmo ele como primeiro volante, marcando alguém no meio. Mas não rolou. Mas acho que o Corinthians precisava encontrar um jeito de jogar sem o Renato Augusto. Eu já não aguentava mais falar, não dá pra jogar porque não tem o Renato Augusto. Não dá pra jogar porque não tem o Renato Augusto. Tem que arranjar um jeito. E talvez esse seja o jeito de jogar sem o Renato Augusto. O meio de campo mais marcador, tentando jogar no contra-ataque. Espero que o Paulinho dê certo. Eu gosto muito do Paulinho. Acho que o Paulinho é uma pessoa, gente boa, assim. Queria que ele desse certo ali como primeiro volante, mas acho que pra ele dar certo, ele precisa de 2 pessoas, assim, que correm do lado dele, como é o Maicon e o Vera. E neste momento, a gente só tem o Maicon e o Vera, né? Porque ele tirou do Queiroz. A gente vai precisar ir na janela e ir atrás de gente pra gente ter alguma reserva ali pra esses 2 jogadores de meio de campo, né? E aí, a hora que o Renato Augusto voltar, que eu espero que não demore muito, vamos ver como é que ele vai encaixar o Renato Augusto nesse time. O meio campo com o Renato Augusto ali, se tirar um desses outros 2, não dá certo, né? Teria que mexer lá na frente. Mas não sei se ele também tá com essa disposição, porque ele também normalmente tá tirando atacante pra botar atacante, né? E você, Gibson, tá curtindo o Paulinho ali na primeira volância? Eu gostei, hoje achei a partida dele melhor do que a de quarta-feira, ele tá mais à vontade na função, sei lá. Ou de repente o time tava ajudando também mais ele, enfim, se entrosou melhor, né, com ele nessa posição. Porque às vezes você coloca o cara de primeiro volante, mas o cara tem aquele instinto, a vida inteira dele de subir, de atacar, e o cara desguarnece ali a posição. Mas não, ele se manteve ali, enfim, quando ele sobe com alguém protegendo. Eu tô gostando do Paulinho, sim. Ele tá resolvendo um galho, vamos falar assim, pro Luxemburgo, né? Porque até então a gente não tinha a posição certa pra ele, mas pelo menos o Luxemburgo enxergou isso, uma possibilidade. Acho que o Paulinho aceitou, comprou a ideia. E ele foi bem nesses 2 jogos, né? Ele era até dúvida pro jogo de quarta-feira, ele foi bem nesses 2 jogos. Não que também falasse, olha, que grande jogador, né? Mas eu acho que ele cumpriu a função. Pelo menos ele tá assumindo essa responsabilidade lá no meio, né? E da gente não ter jogador no meio, como a Ana falou, a gente ainda tem o Du, já tá descartado, sobra o Cantígio e o Rony, né? E o Juliano, se ele quiser colocar, mas são 3 jogadores com características totalmente diferentes. Não sei se o Paulinho vai ficar bem à vontade com algum desses outros 2 sem ser Maicon e Fausto Vera. Mas aí é um problema pro Luxemburgo ver, até porque eu concordo com você, a hora que o Renato Augusto voltar, acho que vai ter que mexer na frente. E a previsão é que o Renato Augusto volte já no jogo da volta da Copa do Brasil. Eu acho que o Paulinho acertou a posição dele. Sendo bem honesto, eu era um dos que falava aqui que não tinha, que ele era atacante, meia e tal, e não estava rolando no Corinthians. Eu acho que a função de primeiro volante foi uma bola dentro do Luxemburgo. Acho que qualquer treinador que vier depois, porque eu já estou pensando depois, eu acho que o Luxemburgo não fica, tem que manter isso. E, enfim, acho que dá certo, funciona, ele tem qualidade para fazer isso. Não sei se num jogo mais pegado, mais corrido, numa decisão, como é que vai ser, né? A gente precisa
precisa ser testado. Enfim, vale dizer que deu certo, mas 2 derrotas, né? Então é um certo meio mais ou menos, né? Mas enfim, a gente falou do Paulinho e pra mim, não sei se o Paulinho vai ser titular ou não, em definitivo, acho que tá sendo uma tentativa interessante, mas pra mim, quem deve ser titular indiscutivelmente nesse time é o Bidu. Bidu jogando muito mais do que o Fábio Santos, não é, Ana? Sem dúvida. Pra mim, o Fábio Santos é um ex-jogador em atividade ganhando salário no Corinthians. Ele jogou né? bem, ele jogou bem o ano passado, fez uma temporada boa, mas infelizmente a idade chegou. A idade uma hora bate na porta, não tem jeito. Olha o Gibson aí que não me deixa mentir. Não falei nada do Gibson, não. Falando do Fábio Santos. E o Bidu tem que ser titular. A minha dúvida maior não é nesse lado, a minha dúvida maior é no outro lado. Sem dúvida nenhuma, e já vamos chegar lá, Ana. Tá gostando do Bidu, Gibson? Tá ganhando corpo, né? Vai roubar a vaga do Fábio Santos. Como a Ana falou assim, a idade chega, cara, e pra lateral é pior, porque lateral é o cara que mais corre no clube, no time. O cara tem que tá pra lá e cá. Então, cara, vai sentir, é normal. Enfim, mas Bidu, espero que ele continue na pegada que ele tá e só vai evoluindo pra gente não morder a língua. Não, a princípio, já que o Fábio Santos tem contrato aí, caso haja necessidade, põe ele pra bater pênalti, né? Se for aí, ó, com disputa, tá. Mas o Bidu tá bem, às vezes é uma formação que até pensei que fosse ser testada hoje com 3 zagueiros pra dar essa liberdade pro Bidu até, né? Ele tem uma capacidade maior ofensiva do que defensiva, aliás, isso é meio que já histórico no Corinthians, né? Lateral esquerdo, eles avançam melhores do que defendem. Mas é uma pena que a gente tá falando isso agora, né? A gente teve um campeonato paulista aí, 10, 12 rodadas, 13 no total, né? Pra ver o cara, tentar conhecer, dar essa oportunidade, dando ritmo. E ele tá sendo testado no fogo cruzado. E ele tá rendendo, ele tá mostrando já no clássico, ele foi bem, hoje ele foi bem também, então se é por mérito, dá mais uma oportunidade pra ele quarta-feira, ele tem que mostrar esse serviço. E o Luxemburgo trouxe de volta o Reginaldo, né? Que é outro lateral esquerdo. Talvez apareça em algum momento, não sei. Mas é só numa janela que ele pode ser inscrito, né? Enfim, eu acho que o Bidu é o titular, o Fábio Santos mereceu a renovação, a gente mesmo falou isso aqui pelo ano que ele fez, mas a gente já sabia que ele deveria ter jogado menos, por exemplo, no Paulista, né? E aí que fica, por que o Bidu não jogou mais no Paulista, né? Por que a gente não viu mais o Bidu jogar e o Fábio Santos ia na boa só? O Fábio Santos fez jogos seguidos com o Lázaro, né? E a gente já falava aqui que era um absurdo, até porque no ano passado o que ele rendeu foi sendo poupado, era ele e o Piton. Má administração completa do Lázaro, prejudicando o Fábio Santos nesse último ano dele, sem dúvida nenhuma. E sem motivo, né? O Bidu tá jogando, tá sendo efetivo, não é mil maravilhas, não é um jogador espetacular, mas tá começando, enfim, acho que ele tem bastante espaço para crescer aí. Hoje, mais uma partida interessante dele, titular. Para mim, sem dúvida nenhuma, nos jogos importantes o Bidu já tem que ser titular. E aí o Fábio Santos vai entrar quando o Bidu não puder jogar, quando o Bidu tiver que descansar e não o contrário. Falamos de uma lateral e na outra lateral teve essa surpresa hoje do Bruno Mendes na direita, né? Bruno Mendes que era titular na zaga, depois tem aquela questão de renovação, renova ou não renova, hoje foi titular na lateral direita. Foi bem, Ana? Gostou do Mendes, do uruguaio? Eu achei que foi bem. Eu achei que ele fez uma boa partida defensivamente. Eu sou a favor de primeiro parar de levar gol pra depois, mas não pode perder a oportunidade que teve hoje, tá? Mas teria que consertar primeiro a cozinha lá atrás pra depois tentar consertar lá na frente. E pra mim, o Fagner falhou nos 2 gols na quarta-feira. Então, assim, acho que precisa mais uma força defensiva ali do lado direito. E uma força defensiva do lado direito é o Bruno Mendes. O Rafael Ramos, pra mim, é outro que no meio do ano pode pegar a malinha e voltar para Portugal. Devia ter pego até o mesmo voo do Vitor Pereira. Eu acho que é isso. A questão é, vai renovar com o Bruno Mendes? Porque se não vai renovar com o Bruno Mendes, a gente tem que pensar numa outra alternativa na lateral direita, né? Essa é a questão. Mas vai jogando enquanto não se decide nada. O Bruno Mendes, quer dizer, o Luxemburgo fez aquele dispensão, né? Mas os jogadores estavam com contrato para vencer, né? Só o Júnior Moraes que estava pro final do ano, mas esse aí também, enfim, ninguém nem queria aproveitar ele de nenhum. No caso do Bruno Mendes, que tem sido utilizado na zaga, enfim, agora na lateral, tem contrato até o final do ano, né? No meio agora em junho, julho, ele já poderia assinar com outro clube
sem o Corinthians ganhar nada. E tá rolando essa discussão de renovação, né, Dudu? Você assinaria o contrato do uruguaio, não? Olha, lógico, pelo que ele está apresentando, pelo que ele já jogou no Corinthians, eu gostaria de contar com ele, sim. A questão que tá pegando é a renovação, né? Pelo que eu entendi, são as luvas que ele tá pedindo demais, e é isso que o Corinthians está tentando negociar. Até porque ele já vai ter um aumento de salário, vai ter o tempo de contrato que ele quer, mas eu acredito também que ele gostaria de jogar na zaga, não na lateral. Então precisa ver, né? Porque tem o time lá do Sul que tá interessado nele. Não jogou, acho que Copa do Brasil, não jogou Libertadores, porque senão não poderia disputar por outros times. Pela nossa carência, pelo que a gente está precisando, tem que renovar. Mas eu acho que aí eu vou concordar um pouco com a diretoria. Precisa rever essas questões de luvas, que ele está pedindo muito, já vai ter um belo aumento de salário. Corinthians, a gente sabe que está numa situação tudo, mas agora não dá para ficar se endividando ainda mais com jogadores aí para fazer, tudo bem que ele é jovem, mas para fazer desespero por renovações para não ir se afundar ainda mais em dívidas. Mas eu gostaria de contar com ele sim para as próximas temporadas. Dudu, eu não sei se foi por esse motivo que ele não foi utilizado, mas eu já colocava ele na quarta-feira na Libertadores, né? Não tem essa não, acho que a gente tem que usar o jogador que está com o nosso contrato, não está emprestado em nada, como era o caso, por exemplo, quando ele estava no time lá do Sul, enfim, o contrato era nosso, ele ia voltar pra gente, a gente estava disputando a competição, uma questão de educação não fazer isso com o jogador. Agora aqui o contrato é nosso, vai ficar até o fim do ano, tem que usar mesmo. Você, Gibson. Mas ele não jogou, né? Por isso que acende essa atenção aí. Então, mas eu acho que a gente tem que começar a usar, ainda mais se ele realmente tomar conta da lateral direita lá. Eu não sei se ele vai tomar conta da lateral direita, enfim, essa questão da renovação depende muito. Ele tá pedindo uma grana que o Corinthians não quer pagar, também não tá podendo pagar muito dinheiro, enfim. Não sei também se vale pagar essa bica toda pra manter o cara ali, entendeu? E assim, se a intenção dele é sair, né? Porque depende do cara, ele até acerta a renovação, mas ele pede essa luva alta é um jeito dele pedir pra sair. Fala, não quero renovar. Né? Se vocês aceitarem isso. Em vez de falar não, né? Ele joga um verde ali. Se colar, pelo menos tô ganhando uma grana preta. Eu já fiz isso em trabalho que eu fazia. Eu tocava com um cara que eu não queria mais tocar com ele. Aí eu falei, olha, bicho, tô fazendo uns trampos, tô recebendo tanto. Você pode me pagar tanto? Ele, não, eu não posso. Eu falei, então, bicho, desculpa, não vai dar, porque tô perdendo dinheiro. Aí acabou, velho. E você sai numa boa, sem treta, sem confusão, entendeu? Né? Então, bicho, assim, ele pode estar fazendo isso. Né? E seu amigo pode estar assistindo agora. Não, já morreu. Nossa senhora. Só se for da lei. Mas então a gente não sabe como é que tá a coisa por trás ali. Então, assim, eu também, a princípio, sou da tua opinião, Gui, que, o cara tá no elenco, tem que botar pra jogar. Mas se o cara já tá meio saído do time, já tá, assim, você desvaloriza o lance do cara, porque outro time tá empolgado pra comprar, achando que vai poder contar com ele lá na Libertadores. A gente não tá com muitas opções ali pra lateral direita, aliás, nenhuma, né? Porque o Ramos lá tá fazendo figuração com o Luan. Copa do Brasil, galera. A gente perdemos o primeiro jogo, 2-0. Tem chance aí, Gibson? Na sua competição favorita? Olha, chance sempre tem, já viu. Historicamente, virada. Mas o adversário é difícil. Né? O Atlético tá num momento muito bom. E a gente tá começando a tentar achar um jeito de jogar, enfim. Então eu acho uma tarefa muito complicada. Eu já tô contando a Copa do Brasil fora do baralho, pra ser bem honesto. Possibilidade existe, no nosso caso é mínima, mas existe. Embora, eu sei que nós vamos falar depois, do jeito que nós estamos, prefiro que já dê adeus aí a Copa do Brasil, até a Libertadores, e comece a focar só no brasileiro, para poder sair dessa situação e tentar terminar pelo menos no meio da tabela, para falar que a gente fez um ano mais ou menos, porque se acontecer coisas piores aí, nosso ano vai ser terrível. Então eu prefiro que a gente foque no brasileiro e simplesmente, por erros no passado, vamos pagar agora, mas sai logo das duas competições. A esperança é a última que morre. Esperança a gente tem, a gente vai assistir o jogo, mas é Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, né? Vamos falar a verdade. Eu acredito que na frente do Liverpool a gente fique e vá pra Sul-Americana. Quem sabe a gente se acerte e consiga aí chegar mais pra frente no mata-mata da Sul-Americana, né? Faça uma boa Sul-Americana. O resto dá tchau de longe. É uma pena. Eu acho que a Copa do Brasil era a competição que o Corinthians tinha que mirar. E, enfim, nem acho que seja culpa
do Luxemburgo é culpa sempre da diretoria, do Duílio Bundão, que, como a Ana não gosta de lembrar, né, tomou a decisão errada lá em novembro. Aquela decisão foi errada. Depois tomou outra decisão errada, que foi chamar o cara lá que dividiu a torcida. A gente tá levando xingo até hoje. Tem mais uma decisão errada aí. Dia 12 de março, a hora que a gente foi eliminado do Campeonato Paulista. Ah, sim. Porque aí ele tinha mais 20 dias pra treinar. Vários momentos que ele teve pra te trocar, tomar a decisão certa. Que assim, que nessa no dia 12 talvez ele já tivesse colocado o condenado ali. Mas Enfim, mesmo ia que ele ser tivesse uma bagunça. Mesmo que ele tivesse dava colocado, tempo de trocar. Dava tempo de trocar, ainda tinha mais uns 10 dias pra treino. Enfim, Duílio Bundão e atrasadão. Sempre tomando a decisão errada e chegando atrasado na parada. E a culpa nem é do Lucha, mas aí 2-0 fica complicado. Mas com certeza vamos assistir o jogo, torcer muito. Quem sabe, né? Quem sabe o Fábio Santos não faz 2 nele de novo, que ele fez no ano passado. A gente precisa não tomar também, né? Que nem você falou semana passada. Então, essa que é a parte difícil, Dudu. Essa que é a parte difícil. E, meus amigos, o Coringão está lá atrás no Campeonato Brasileiro. 7 jogos, 5 pontinhos apenas. Tá lá atrás o Coringão no Z4. Você ainda acha que não cai, né, Gibson? Tá apostando a guitarra ainda? Tô apostando, não cai não. Cai não. Dá mais uma semana, a gente começa a virar a chavinha. O time começa a mudar a mentalidade e vai ganhar confiança. E você, Ana, tá confiante assim? Aposta a guitarra do Gibson? A guitarra do Gibson eu aposto, né? A minha também é inexistente, é invisível, né? São duas coisas, né? Nós estamos numa sequência ruim, a tabela nossa foi muito mal feita, né? Nós pegamos um monte de... E isso me fala a favor de que a hora que a gente pegar times, teoricamente, mais no meio da tabela pra baixo, que estão pegando só do meio pra cima, nós vamos conseguir ganhar, se continuar o mesmo desempenho de hoje. Mas se tomar um gol aos 48 de um cara machucado, você pensa, puta, isso aí é de quem cai, cara. É duro. E, Dudu, o Gibson tá apostando a guitarra. Você aposta o salário que você ganha aqui da Irmandade? Claro que não. Porra, aqui não tem preço a Irmandade. Mas é o que eu falei antes. Talvez se tivesse terminado 1-0 o discurso fosse outro, mas... E você falou, a Ana falou, desculpa, mas tomar um gol de um cara que tava andando em campo, nada contra o Hulk, baita jogador, o cara tava andando em campo. Eu volto a falar, defender minha opinião. Eu acho que o Corinthians tem que abrir mão mesmo, infelizmente, agora da Copa do Brasil, da Libertadores, talvez a Sul-Americana aí, porque também acredito que passe do Liverpool, né? E foca no brasileiro. Não dá. Tem que pensar esse ano em fazer o arroz com feijão e começar já, na hora que tiver uma situação tranquila lá no meio da tabela, porque eu acredito que é isso que nós vamos ficar. Você já começa a pensar na reformulação, tudo, uma coisa pro ano que vem, porque esse ano aqui nós estamos em maio, mas pro Corinthians meio que já era. E, bom, meus amigos, quarta-feira temos uma partida decisiva aí na Libertadores contra o Argentino Júnior fora de casa. Quarta-feira, 9h30 da noite. O jogo será transmitido pela ESPN, Star Plus e pela Rede Globo. É ganhar ou ganhar, Gibson? Como é que é a conta aí? Na Libertadores precisa fazer 3 pontos urgente, né? Eu acho que não precisa ganhar todos os jogos que restam, né? Pra se classificar, vai depender, enfim, dos outros resultados. Mas quanto mais ficar dependendo dos adversários, pior. Então, assim, tem que ganhar 3 pontos. O jogo dessa quarta é pra tentar ganhar os 3 pontos. Empatar é péssimo resultado. Então, se empatar é um péssimo resultado, Ana, o Luxemburgo vai ter que armar um outro esquema, né? Não, acho que não. Acho que ele tem que trocar o centroavante. Porque se a gente tivesse um centroavante hoje, nós tínhamos feito pelo menos um golzinho ali. E eu não acho que a gente tinha levado aquele gol no final, porque ia estar todo mundo lá atrás. Acho que a sorte tem que pender um pouco mais pro nosso lado, mas eu não acho o Argentino Júnior tudo isso, não. Acho que é o jogo que dá pra ser a virada de chave aí. É ganhar do Argentino Júnior e no final de semana joga com o Fluminense vindo da Bolívia, né? Então, essa é a semana da virada de chave. Eu acredito nisso. Dudu tá confiante assim também? Eu vou bater na tecla. Eu abriria a mão quarta-feira. Eu já falei aqui. Colocaria um time aí, dependendo da situação, colocaria os caras mais descansados, dar oportunidade aí pro Felipe e tudo, enfim, né? Pra rodar e iria com força máxima contra o Fluminense. Essa é a minha visão. Se ganhar o jogo, a gente vê o que faz, mas eu preferiria abrir mão aí da competição, né? Poupar jogadores que estão precisando, Roger Guedes, enfim. Infelizmente, coloca a Libertadores de lado, porque eu acho que a gente tem a preocupação maior no brasileiro.
Ousado o Dudu aí, ousado o Dudu. E o pessoal já começou falando aqui, no domingo voltamos a jogar na nossa casa, na Neoquímica Arena. Domingo, 4 da tarde, o jogo contra o Fluminense, transmissão da Globo e do Premier. O Dudu já falou, reserva na quarta, time titular inteiro na Neoquímica Arena para fazer a arena vibrar e voltar sem o nosso caldeirão, Dudu, é isso? Com certeza, né? Nós estamos precisando. A Arena ajudou muito a gente ano passado. Esse ano, nos jogos grandes, ainda não pulsou tanto como a gente fala. Mas está precisando. E o Corinthians está precisando ganhar um jogo grande. Hoje, você ganhar do Fluminense em casa é um jogo grande. O Corinthians precisa dessa motivação, dessa vitória, para elevar ainda mais o potencial aí dos jogadores e que a gente comece a sair um pouco dessa zica aí, comece a fazer 2, 3, 4 jogos seguidos, né? Porque o time tá precisando disso. Então, espero que deem aí falar que a chave seja essa semana. Mas caso seja só no domingo, eu não vou ficar tão triste. Né? Eu acho que você pegar essa semana, o Flu já começou a mostrar que é só do cavalo paraguaio, né? Daqui a pouco começou a vacilar já. O cara ganha um carioquinha lá e já quer meter o cara na seleção. É bizarro, velho. Só no Brasil mesmo, velho. Mas enfim, é um time que tá na frente da tabela, mas não tá num momento tão bom agora, né? Então seria bom aproveitar esse momento não tão bom deles, né? Apesar do time tá acertadinho, tá jogando, pra tentar beliscar ali 3 pontinhos, jogando em casa, com a torcida, enfim. E a depender também, enfim, do resultado de quarta-feira, porque aquela coisa, se ganha, nem que for 6-0, aquele gol cagado, sem querer, quarta-feira, o time começa a acreditar e começa a ganhar moral. Ganhar moral faz diferença. Esse jogo de quarta-feira vai ser muito importante para determinar como vai ser o do fim de semana. É o que eu acho que o Fluminense é o Arsenal brasileiro, né? Tipo, eu também não sou muito fã desse... Acho que ele até melhorou do que a época que ele era, né? Antigamente ele era muito virtuoso, né? Agora ele deu uma centrada, alguém chamou ele pro planeta Terra de volta. Mas é o que eu repito, tanto o time de quarta só ganhou um jogo depois que ganhou na Neoquímica Arena, quanto o time de domingo não estão com essa bola toda. Essa é a semana pra falar, vamos pra cima e vamos ganhar dos dois e dar moral. Essa é a semana. Gostaria de estar confiante assim que nem a Ana. Passa um pouquinho aí pra mim, Ana, por favor. Enfim. E Ana, e as meninas? Como é que estão as meninas? Essa semana nós tivemos 2 jogos, né? Nenhuma vitória, estão parecendo masculino. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Crise no feminino. Exato. O primeiro jogo foi quarta-feira. Um jogo que nós estávamos tranquilos, jogando contra o time de verde. E acabamos empatando esse jogo, que no final teve uma vergonha da arbitragem brasileira. A goleira do time de verde, a Tápia, deu um safanão na Milene. Não importa, ele não deu nada, ele deu cartão amarelo pra Milene. Isso é uma vergonha. A arbitragem tem que ser boa também no feminino, não pode ser... Nem é tão boa no masculino também, né? Vamos falar a verdade. E no jogo de ontem, nós resolvemos que íamos poupar todo mundo, não sei porquê, e acabamos perdendo para um time que tá na zona de rebaixamento, que é o Avaí Kinderman. Agora voltamos a jogar no meio de semana pelo Campeonato Paulista. Eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 337 e o Gibson vai lembrar as redes sociais, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Temos 11 redes para vocês seguirem a gente. Estamos ao vivo em 3 delas, no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que a Irmandade Timão. E lembrando que a Irmandade vai fazer live pós-jogo depois do jogo da Libertadores. Quarta-feira, então, logo depois da partida, tem a nossa live pós-jogo e depois a nossa live semanal de domingo, 7 da noite, pouco depois da partida das 4 da tarde contra o Fluminense. Certo, Ana? Certíssimo. Estamos aqui na torcida para essa semana ser com 2 vitórias. Muito obrigado a todos. Aguardamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!